Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Feliz de estar aqui com vocês hoje, oficialmente. Uma alegria receber. Essa palestra não é só para mulheres, tá? Eu vejo muitos homens aqui, mas tinha uns perguntando lá fora, é só para mulher? Não, não é só para mulher, não. Eu vou falar um pouquinho de mulher, mas eu vou falar de empreendedorismo também. Então, os homens são muito bem-vindos. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Ana Fontes. Eu fui executiva do mundo corporativo, trabalhei durante quase 20 anos numa empresa na Volkswagen do Brasil, posso falar, não tem problema nenhum. Pedi demissão em dezembro de 2007, quando a palavra empreendedorismo era pouco falada aqui no Brasil. Em 2008, de 2007 para 2008, eu abri o meu primeiro negócio. Eu abri um site de elogios na internet que se chama Elogia Aqui. Vocês já ouviram falar do Elogia Aqui? Não? E do Reclame Aqui? Ah, tá vendo? O Elogia Aqui ainda existe. Eu vendi em 2011, não fiquei milionária, porque todo mundo pensa quando eu falo que eu vendi, as pessoas falam, nossa, ela ficou milionária. Ainda não, mas vou ficar. E em 2007 para 2008, eu abri o Elogia Aqui com mais 2 sócios. Depois eu fiz um programa da AGV que se chama 10 mil mulheres, não sei se as meninas já ouviram falar. É um programa que apoia mulheres empreendedoras no desenvolvimento dos negócios, é um programa gratuito. Eu fiz esse programa de 2009 para 2010. E foi nesse programa que eu criei outros 3 negócios. Eu tenho hoje um espaço de coworking, um escritório compartilhado. Vocês conhecem o conceito de coworking? Onde pequenos empreendedores que não têm os seus próprios escritórios usam o espaço lá para trabalhar. Eu tenho também a Virada Empreendedora, que é um evento anual que eu promovo para 3 mil pessoas. A gente faz dentro da Fundação Getúlio Vargas. Vai ser dia 16 e 17 de abril, próximo agora, onde a gente tem atividades para quem quer desenvolver um negócio, para quem já tem um negócio e quer mudar um pouco o caminho, e para pessoas que não querem ainda ter um negócio, mas querem estar no mundo dos empreendedores e entender um pouquinho. Além da Virada, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que foi a primeira rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil e é hoje a maior rede de apoio a mulheres da América Latina, das mulheres que têm micro e pequenos negócios. A gente apoia essas mulheres com desenvolvimento, conteúdo, informação, mentoria, rodada de negócio, eventos. A gente tem uma série de serviços e foi a partir da rede que eu comecei a trabalhar atendendo outros empreendedores. Eu também sou professora de empreendedorismo, eu dou aula na FGV para empreendedores e também no INSPER, para quem quer desenvolver negócios, para quem quer começar a entrar nesse mundo dos empreendedores. Então, a minha vida é toda ligada ao empreendedorismo. Quem aqui já tem negócio? Levanta a mão. Quem já tem negócio? Muito bacana. Quem está pensando em empreender? A grande maioria, óbvio, né? Então, assim, empreender no nosso país não é uma tarefa fácil, né? Vocês já devem imaginar, já devem ter ouvido isso de muitas pessoas. Quando eu comecei, como eu falei para vocês, não existia todo esse rol a não ser o Sebrae, que sempre existiu, não existia todo esse rol de empresas e de instituições ajudando pequenos empreendedores. Então, eu aprendi fazendo e errando, né? Construindo as coisas, aprendendo, e essa é a minha jornada aqui até hoje. Eu vou falar um pouquinho desse ambiente empreendedor que a gente está aqui hoje, e depois, um pouquinho mais para frente, eu falo de mulheres empreendedoras, que também pode ser uma oportunidade para os homens que estão aqui. Então, por favor, não encarem isso como nada sexista, muito pelo contrário. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui Opa, estou fazendo no lugar errado. Acertei, deu certo. Eu acho que a primeira informação mais importante para todo mundo hoje é que empreender está na moda, né? Vocês concordam com isso? Empreender está na moda. Eu digo que quando um assunto vai para um jornal nacional e é objeto de uma novela, é porque virou moda.
né? Então, nós estamos na moda, nós já viramos novela, nós vamos para o Jornal Nacional, nós temos programas específicos para falar do mundo dos empreendedores. E o que tem de ruim em estar na moda? Absolutamente nada, né? Tem um monte de gente agora olhando para a gente, olhando para o ambiente empreendedor e olhando o que a gente pode fazer para desenvolver os negócios. Então, isso é muito legal. Além do que, hoje nós vivemos num país que tem 9 milhões de pessoas desempregadas. Então, empreender vira uma opção também para essas pessoas. Eu vou falar bem rapidinho para vocês esse cenário do Brasil hoje de empreendedores. A gente tem hoje, o nosso país é o 3º país no mundo com o maior número de empresas, segundo a pesquisa GEM. A gente abre muito negócio. Não vou falar da parte de fechamento, mas a gente abre muito negócio. Nós temos hoje 27 milhões de pessoas envolvidas na criação de um micro e pequeno negócio. Então, é muita gente tentando empreender, tentando abrir um negócio, tentando construir a sua história no mundo dos empreendedores. Diferente do meu pai teve um negócio há 20 anos atrás, uma lanchonetezinha de bairro, bem mequetrefe, que ele via que tinha muita gente que passava na rua onde a gente morava, ele achou que aquilo podia ser interessante, ele abriu as portas e colocou uma placa lá, comprou as coisas e abriu o negócio dele. Hoje, a realidade é bem diferente. Todas as pessoas que vão empreender estão buscando mais conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. O que é muito melhor, diga-se de passagem. Meu pai deu certo por acaso, e um monte de gente dava certo por acaso, e porque tinha tino de negócio. Mas o conhecimento é que faz a diferença hoje. Por conta desse conhecimento, a gente tem muito mais competitividade no nosso país. Aí, se você abre negócio, que você tem um pouco mais de conhecimento, você acaba tendo mais competitividade. Agora, um dado bem interessante. Desses 27 milhões de pessoas que estão envolvidas no mundo dos empreendedores, 14 milhões são jovens. Eu me considero jovem ainda, mas eu não estou nessa faixa aí, tá? De 25 a 44 anos. Quem está nessa faixa, levanta a mão, de 25 a 44. Detesto vocês, tá? Todos jovens, eu também sou jovem. Então, a maioria dos jovens... na GV, há uns 5 anos atrás, eles fazem uma pesquisa para ver para onde o aluno quer sair, para que caminho ele quer seguir. Essa pesquisa, 5 anos atrás, mostrava que 80% dos alunos queriam ir para o mundo corporativo, trabalhar num banco de investimento, numa multinacional. Esse número praticamente inverteu. Hoje os alunos querem ter uma startup, querem abrir um negócio, querem empreender. Muitos também movidos por essa questão de que as pessoas acham que vão ter uma startup e vão ficar milionários. Vocês já ouviram isso? Que vai criar um aplicativo e no mês seguinte vai virar o Mark Zuckerberg brasileiro. Eu não conheço nenhum ainda. Vocês conhecem algum? Me conta, alguém que abriu um aplicativo e em alguns meses ficou milionário. Eu tenho muitos alunos que vêm com essas ideias para mim. Não, eu vou abrir um aplicativo XYZ e como é que eu faço para ganhar dinheiro? Então eu falo, vamos lá, dá uns passinhos para trás para depois você conseguir pensar no modelo de negócio. Mas isso é muito legal, gente. Tem um monte de jovem, vocês todos querendo empreender, isso é muito bacana. Todas as nações hoje, que são nações desenvolvidas, são nações que sempre incentivaram o empreendedorismo. São nações que sempre buscaram apoiar os empreendedores. A gente não tem lá um ambiente muito bacana para isso aqui, mas vamos pensar que isso tende a melhorar. Vocês já ouviram falar 1 milhão de vezes de empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. No Brasil, a gente está crescendo o número de empreendedores e esse número tem que sempre crescer de pessoas que abrem um negócio porque encontraram uma oportunidade de criar alguma coisa. Ou seja, não é aquela pessoa que perdeu o emprego, recebeu o fundo de garantia, as verbas rescisórias e de repente falou, eu preciso pagar os boletos do mês, vou abrir qualquer coisa aqui, o que der para fazer agora. Esse é o empreendedorismo por necessidade. Qual dos dois vocês acham que tem chance de dar mais certo? Oportunidade ou necessidade? Oportunidade. Esse é o que tem mais chance de dar certo. É fácil achar uma oportunidade de negócio? Onde estão as melhores oportunidades de negócio? Onde estão? Nos maiores problemas que a gente tem. Eu acho que a gente não tem um país com problema não, né? Não. Vocês acham que a gente tem um país com problema? Não. Então, assim, a gente tem um país com muitos problemas. E onde estão os problemas, estão as oportunidades. E as maiores oportunidades de negócio estão onde estão os maiores problemas.
Então, isso é um dado muito interessante. A grande diferença, aí vocês falam assim, puxa, aquele cara teve a ideia genial. Como é que ele teve aquela ideia e eu não tive essa ideia? Porque ele é atento. Ele é uma pessoa atenta, é uma pessoa que está o tempo inteiro olhando o que acontece à sua volta. Não é uma pessoa que o mundo está passando à volta dela e ela está vendo outras coisas. Então, as oportunidades normalmente estão à nossa volta. Você não cria nenhuma inovação numa área que você não conhece absolutamente nada. Você acha que eu vou ter uma mega ideia para os jatos da Embraer? Eu não sou engenheira, eu não entendo de jato, não entendo de aviação, só entendo de ter medo de avião, só isso. Mas assim, eu não entendo nada disso. Quem vai ter ideias maravilhosas sobre os jatos da Embraer? Quem está lá, vive aquele universo e normalmente é uma pessoa mais atenta. Então, é isso que a gente precisa trabalhar mais, essa questão da oportunidade do negócio, de você ficar atento ao que acontece à sua volta. É fácil fazer isso? Tem um clique que acontece na gente? Não. É um trabalho, é um exercício. Eu vou falar um pouquinho sobre comportamento e perfil empreendedor, e isso é um exercício. A gente melhorou a escolaridade dos nossos empreendedores. Há 20 anos atrás, quem empreendia tinha uma baixa escolaridade. Hoje, como nós temos mais pessoas com nível superior, a gente tem mais gente empreendendo com bom nível de escolaridade, o que também é bom para a realidade do nosso país. Os nossos empreendedores são mais otimistas, mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem algum empreendedor pessimista? Dá para empreender sendo pessimista? Você não abre negócio se você for uma pessoa pessimista. Você vai falar assim, puxa, os impostos são altos, contratar funcionário é difícil, ter recurso para abrir o primeiro negócio é difícil, você não vai abrir. Se você olhar só esse lado, você não vai abrir. Empreendedor é otimista por natureza. Não é pirado, não é louco, mas é otimista por natureza. Então, essa é uma das características dessas pessoas. As mulheres estão empreendendo mais. Eu vou abrir um capítulo à parte para falar das mulheres, mas nós estamos empreendendo mais. E esse movimento também é uma oportunidade de negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a renda do brasileiro, não estou discutindo política aqui, pelo amor de Deus, porque hoje em dia discutir política é impossível, né? Não dá. Ou é rua de cima ou é rua de baixo, ou é A ou B. Então, sem discutir política, a renda do brasileiro melhorou. E isso é bom para o mundo dos empreendedores. A gente está vivendo uma crise terrível, e essa crise é terrível para quem está empregado, é 10 vezes terrível para quem tem negócio, porque você tem a responsabilidade para você, né, para você trazer dinheiro para a sua família, e você tem responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Todos os dias eu durmo e acordo e penso assim, poxa, vamos continuar, vamos lá, porque eu tenho gente que depende do meu trabalho, depende da minha empresa para sobreviver e outras famílias que dependem da minha empresa. Então, a gente fica sempre um pouquinho mais estressado em relação a isso. Opa, peraí. E o que a gente precisa melhorar, né, no nosso país hoje? Inovação. Se eu perguntar para vocês 10 empresas inovadoras, vocês vão citar alguma empresa brasileira? Vocês vão citar, normalmente, empresas americanas, essencialmente, empresas de Israel, porque Israel é um país que trabalha o empreendedorismo há muitos anos e que desenvolve o empreendedorismo há muitos anos. Então, a gente precisa trabalhar muito a inovação. E as pessoas confundem muito inovação com somente criar coisas novas. Inovação não necessariamente é só criar coisa nova. Você pode inovar em algo que já existe para fazer de uma forma diferente. Inovação é isso, é você ficar atento às coisas que acontecem à sua volta e você criar soluções para atender essas necessidades. Vocês já ouviram falar de um empreendedor que chama Tomás Cirugi, que criou o Doutor Consulta? Já ouviram falar do Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas populares. Ele entrou numa área que é um dos maiores problemas do Brasil, que é a área da saúde, que é o acesso das pessoas que não têm condição de ter um plano de saúde ao SUS. E essas pessoas não conseguem ter o pronto atendimento. Ele criou uma rede de clínicas e ele não é médico. O sócio dele é médico, o pai dele é médico, mas ele não é médico. Ele criou uma rede de clínicas populares que atende em regiões mais simples, com valor de consulta razoável para a população dali, que não tem como pagar um plano médico, e ele está explodindo. Ele está expandindo para o Brasil inteiro, América Latina, para a África, para um monte de lugar. Ele percebeu uma oportunidade de negócio num problema gigante que a gente tem.
Vocês conseguem, com certeza, não precisa falar aqui, mas vocês com certeza conseguem elencar pelo menos 10 problemas grandes que a gente tem no Brasil. Vocês não conseguem? Educação não é um problema também? Saúde não é um problema também? Então, assim, o que eu brinco com os meus alunos é: para de criar aplicativo de balada e vamos criar coisas para resolver problema de verdade. Porque, assim, empreender é isso, é você resolver a dor de outras pessoas através do seu negócio, é você conseguir atender a necessidade de outras pessoas. E nada contra os aplicativos de balada, mas, assim, a gente tem problemas mais sérios e mais reais e que tem chance maior, inclusive, de ter retorno financeiro. Então, inovação é isso, é você pensar dessa forma. E a gente tem um caminho gigante para chegar ainda no que diz respeito à inovação. Internacionalização é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no país, mesmo com dólar a R$4. Não seria o momento da gente explodir, começar a vender coisa do Brasil para tudo quanto é lugar? Por que vocês acham que a gente não tem um bom nível de internacionalização? Por que vocês acham que a gente tem 2 problemas básicos, né? Tem um monte, mas 2 são os principais. O primeiro problema, burocracia. Burocracia, óbvio, né? Para você importar, exportar, você tem uma série de dificuldades, tem a agência de fomento, tem o Sebrae que ajuda, mas você tem uma série de dificuldades. Esse é um problema. O segundo grande problema, vocês sabem qual é? Inglês, a língua. A gente não fala a língua dos negócios. A quantidade de oportunidade que eu recebo na rede lá, de projetos que dão dinheiro para empreendedores fazerem cursos, programas, capacitações fora do Brasil. E eu, suo para conseguir indicação de gente. Porque eu acho a empreendedora ou o empreendedor, mas quando eu acho que tem o perfil, não fala inglês. As estatísticas mostram que a nossa população, só 5 a 10% falam inglês. É por isso que vocês veem escolas de inglês surgindo para tudo quanto é lado. Porque a gente é uma nação de 200 e tantas milhões de pessoas e nós não somos uma nação bilíngue. Claro, Ana, não dá para resolver o problema de educação básica, porque o inglês o problema seria resolvido se a gente trabalhasse o inglês da forma correta na infância. Né? Escola particular, nós temos dinheiro para pagar os nossos filhos. E escola pública? Como é que as pessoas vão fazer? Escola pública você aprende o quê? Verbo to be, ano após ano. E posso falar de carteirinha porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu não estudei em escola particular. Meus pais não tinham recurso para pagar a escola particular. E aí, como que eu aprendi inglês? Eu fui atrás. Eu estudei que nem uma condenada durante 5 anos. Não tem idade e não tem desculpa. Porque assim, a gente é muito profissional em arrumar desculpa para não fazer as coisas, para tudo. A gente é muito bom nisso. Eu falo que a gente é muito bacana em conseguir arrumar desculpa. Mas não tem idade, não tem fase, não tenho dinheiro para estudar inglês. Tem um monte de curso gratuito de inglês. Tem um monte de gente que faz treinamento de inglês gratuito pela internet, inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, num monte de lugar. Então não tem desculpa. E aí o que acontece? A gente não consegue conversar na linguagem dos negócios. E isso emperra a nossa internacionalização. É muito difícil. Né? Para a multinacional é difícil, mas para a gente que quer empreender, que quer exportar, imagina. Eu tenho empreendedoras na minha rede que têm produtos sensacionais. Umas que fazem biojoias, outra que faz um produto com açaí. Os gringos amam açaí. Amam coisas que são aqui do Brasil, adoram pão de queijo, adoram brigadeiro, adoram um monte de coisa que a gente faz aqui. Isso é uma oportunidade. É muito comum você ver lá fora estrangeiros importando os nossos produtos e vendendo os nossos produtos lá, e muitas vezes os brasileiros não fazem isso, porque tem o medo da barreira da língua. Faz sentido isso para vocês? Então, assim, é algo que a gente precisa superar. É fácil fazer isso? Não é. Eu falo que todo mundo que tem filhos tinha que investir primeiro na educação, claro, de verdade, mas também investir numa segunda língua. E se tiver que investir na segunda língua, que ele investisse no inglês, porque é absolutamente fundamental. Você vai hoje para qualquer país desenvolvido, eles falam a língua deles, mas eles falam inglês como segunda língua. E não pensem vocês que na América Latina, eu participo de vários programas. Participei de um programa ano passado com 55 empreendedoras da América Latina inteira. Tinham, 6 colombianas e eu e mais uma brasileira só. Tinham 8 argentinas, eu fiquei com raiva. Mas assim, tinham 2 brasileiras, porque o programa era todo em inglês e a instituição
pago por eles, tudo. O programa, passagem, hospedagem, hotel, eles davam uma verba diária de $100 para gastar com amenidades para gente, e eles conseguiram achar no Brasil só 2 brasileiras que tivessem o perfil do programa e que pudessem ficar lá. A gente fez o programa na Nicarágua durante uma semana. Eu dou esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos. O Prêmio Cartier dá 20 mil euros todo ano para mulheres que tenham negócios na América Latina inteira. E eles dificilmente conseguem uma brasileira. O ano passado, só que eles conseguiram uma brasileira que conseguiu ir até a final do Prêmio Cartier. É inglês, gente. Precisa aprender, não tem jeito. A gente tem que olhar para os nossos filhos e tentar corrigir o nosso, porque sempre é tempo, não importa a idade, mas olhar para os nossos filhos e falar, eu preciso ensinar inglês para essa moçadinha, porque senão eles vão sofrer lá na frente, né? Isso é dificuldade. O custo do Brasil, todo mundo já sabe, né? O custo da burocracia, o custo dos impostos, mas para os empreendedores, além do custo dos impostos, tem um custo que eu acho que é muito, muito complexo, que é um custo que se chama folha de pagamento. Se você tem uma empresa que você tem 5 funcionários, você paga proporcionalmente o mesmo imposto que uma empresa que tem 20 mil funcionários. Proporcionalmente. É a mesma coisa. Uma empresa que tem 20 mil funcionários paga uma vez o valor da folha. Ou seja, se você paga R$2.000 para a pessoa, você tem mais R$2.000 de impostos agregados a esses R$2.000. Para mim, esse é um dos grandes entraves do nosso país. Porque quem emprega, o grande empregador da mão de obra brasileira, 75% dos empregos no Brasil são gerados pelos micro e pequenos empreendedores, e não pelas grandes empresas. Imagina que maravilha se a gente tivesse uma CLT que você flexibilizasse os impostos para quem tem pequenos negócios. E ninguém está falando nisso. Por que ninguém fala nisso? Porque você acha que alguém consegue mudar a CLT nesse país? Vocês acham? Você acha que consegue? Não consegue. Então, assim, isso para mim, além dos outros impostos, além de todas as outras dificuldades, para abrir uma empresa você leva 200 dias e para fechar nunca mais, você morre com ela. Grudada com a empresa. Mas assim, para mim isso é menos importante do que essa questão da folha de pagamento, que eu acho que é algo muito, muito, muito fundamental para a gente tentar trabalhar. E não é fácil de trabalhar isso. Mas imagina o quanto isso ia girar a economia, o quanto seria sensacional para a gente, ao invés de eu pagar R$2.000 para o meu funcionário, eu pagar melhor, pagar, sei lá, R$3.000 para ele e conseguir gente mais capacitada de uma forma melhor. E a outra coisa que a gente tem também que muito melhorar, nós temos dificuldade de gestão. Nós brasileiros somos donos de negócio, mas a gente não gosta de fazer a gestão do negócio. Consegue entender a diferença? Ser dono do negócio é ficar na operação. É fazer todo dia lá o que tem para fazer. Fazer a gestão é se colocar um pouquinho de lado da operação e olhar a operação com o olho de fora. A gente tem dificuldade para fazer isso, porque a gente gosta de botar a mão na massa, a gente gosta de executar. No começo do negócio, isso é possível. No começo, eu falo que todo empreendedor, quando começa, ele tem que ser um empreendedor diz que tem, sabe? Quando alguém liga para sua empresa, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, faço. Então, você é um empreendedor diz que tem. No começo, você faz tudo, mas isso não se sustenta por mais de 3 anos. É por isso que as estatísticas mostram que as empresas acabam fechando depois de 3 anos, porque não segura a onda de não ter foco e ficar só ali na operação. Para crescer, precisa aprender a ser gestor. Precisa aprender a fazer a gestão do negócio. E a gestão do negócio é muito diferente de ser dono do negócio. Né? A gente tem aquela coisa de dono, sabe? Eu sou dono, eu sei de tudo, eu faço tudo. E quando você vê as empresas que se desenvolveram, os empreendedores que cresceram, claro que eles estão ali na operação olhando, mas eles são pessoas que olham para o negócio, futuro, onde eu quero chegar, quanto eu quero vender, aonde eu quero que a minha empresa esteja daqui 5 anos, que tipo de pessoa eu quero que trabalhe com a minha empresa. É essa a diferença dessa pessoa em relação à postura do dono de negócio. Faz sentido isso para vocês? Então, isso é super importante. A gente tem que mudar um pouco essa postura. Porque para crescer, você não consegue. Se você abrir um negócio e você tiver essa postura por muito tempo, você não cresce. Porque aí o negócio depende do quê? Até onde seu braço alcança. Até onde a sua capacidade física e emocional alcança. Porque você não consegue estar o tempo inteiro ali na operação. Você tem saúde física, emocional, você não consegue. Então, até onde seu braço alcança, dá. Mas daqui a pouco, se você tiver que crescer, você não consegue.
Faz sentido para vocês? Eu sei que todo mundo fica olhando com a minha carinha, ai, mas eu quero continuar sendo dona do meu negócio, eu não quero que as pessoas façam, eu quero eu mesmo fazer. Mas isso tem um tempo, isso tem um período, depois não dá certo, depois não funciona. Você tem que sair um pouco da operação e cuidar do seu negócio. O que é muito importante? Empreender é para qualquer pessoa, gente. Empreender é algo inclusivo. Empreender não tem idade. As pessoas me perguntam assim, mas tem idade? Não tem idade. Tem escolaridade? Não tem escolaridade. Tem sexo? Não tem sexo. Qualquer pessoa pode empreender. Qualquer um pode empreender. É inclusivo. Moro lá na favela. Pode empreender na favela? Pode empreender na favela. Em qualquer lugar. Desculpa, ar-condicionado. Você está achando frio? Nossa! Ar-condicionado é sempre um problema. Nunca consegue equalizar. Não sei como é que resolve. Aqui não tem, porque acho que é central. Arruma uma blusinha emprestada aí. Algum empreendedor empresta uma blusinha aí. Não, imagino. Então, é inclusivo. Mas o que é preciso? Eu estudo empreendedores, além de ser empreendedora, ter meus 3 negócios, eu estudo empreendedores há 8 anos. Então, eu estudo o comportamento das pessoas que têm negócios que dão certo. Então, tem algumas características dessas pessoas, né, de negócios que dão certo. Mas, então, se eu não tiver essas características, não. Você tem que olhar para essas características, ver o que você tem e o que você precisa desenvolver. É isso, simples assim. Força de vontade. Por que todo mundo fala que empreendedor tem que ter força de vontade? Porque todo dia tem um motivo para a gente desistir. Ou é o funcionário que não veio, ou é o funcionário que entrou com o processo, ou é que o cliente deu problema. Vocês viram a situação do Quitandinha ultimamente? Vocês ouviram o caso do Quitandinha nas redes sociais? Sim, eu imagino, né? Não estou aqui fazendo apologia a nenhum dos lados, mas eu imagino o cara tem um negócio há 12 anos, desculpa a expressão francesa, fez uma mega cagada, mas ele está com as portas fechadas agora, porque não conseguiu controlar uma situação nas redes sociais. Então, assim, com as portas fechadas. Porque o caso virou uma... Procurem nas redes sociais o caso do Quitandinha. É um bar, é uma pequena empresa. Então, assim, por que precisa ter força de vontade? Porque senão, na primeira coisa que vem de desespero, você desiste. Então, precisa ter muita força de vontade. Todo empreendedor que eu conheço, qualquer tamanho, do pequeno, médio ou grande, são pessoas que têm força de vontade. São pessoas que não ouvem o primeiro não e ficam assim, sabe? Não vai dar certo. É claro... Você vai falar, Ana, você não tem vontade de desistir? Inúmeras vezes. Você não tem vontade de jogar as pessoas para cima? Tenho, mas no outro dia você meio que sacode a poeira e fala, vamos aí, qual é a solução? Porque essa é a diferença do empreendedor. O empreendedor, ele pensa na solução. Ele chora, ele surta, mas ele pensa na solução. Como que eu vou fazer para passar para o próximo passo? Como é que eu vou fazer? Isso é força de vontade. Isso você precisa ter. Eu vejo muito empreendedor, não dá certo, não funciona, eu não vendo. Aí fica difícil, não é? Fica difícil. São pessoas extremamente inquietas. Todos os que deram certo são pessoas inquietas. São pessoas que fazem muitas coisas. São pessoas que olham, né, para qualquer situação em que eles estão e eles olham pensando assim, puxa vida, o que eu posso fazer de negócio para resolver esse problema aqui? Eu todos os dias tenho umas 10 ideias de negócio. Não consigo colocar de pé, porque não dá. Mas eu olho as coisas à minha volta, eu presto atenção nas coisas. Eu fico atenta na escola das minhas filhas, em tudo quanto é lugar. Eu olho, por exemplo, você vai na fila do poupa-tempo, eu fico olhando as coisas que acontecem lá, eu vou na fila do banco e fico prestando atenção. Não é você estar no seu mundo centrada, olha a sua volta, que você vai enxergar uma porção de coisas, uma porção de oportunidades. Assumir risco, né? Vocês acham que dá para empreender na área de conforto sem assumir risco? Dá? Eu vou contar uma historinha minha para vocês. Quando eu pedi demissão da Volkswagen em dezembro de 2007... Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia para onde eu ia, só sabia que eu não queria ficar lá. Depois de 20 anos trabalhando lá, eu era uma executiva, eu ganhava um mega salário, eu tinha 2 carros 0 por ano, eu tinha plano de saúde de primeiríssima linha no Einstein e no Sírio-Libanês, eu tinha um monte de outros benefícios para as minhas filhas e eu estava lá há quase 20 anos. Mas eu cansei daquele modelo, né? Pensei durante 1 ano, pedi demissão em dezembro, fiquei em casa durante 8 meses, decidindo para onde eu ia, o que eu ia fazer. E quando eu saí de lá, como eu sempre fui uma excelente funcionária, modéstia e humildade à parte, eles me pagaram 1 ano de salário para frente.
né? Então, na minha rescisão, eu recebi uma grana preta. Posso dizer para vocês que foi uma grana preta. E aí, na minha filosofia linda da minha cabeça, pensei assim, nunca tinha empreendido, né? Tinha tido alguns ensaios, mas nunca tinha empreendido. Falei assim, bom, esse dinheiro vai durar. Tinha previdência privada, uma grana, 2 carros 0 de luxo. Falei, esse dinheiro vai durar uns 3, 4 anos, mesmo que eu não volte para o mercado. Vocês acreditam nisso? Que o dinheiro durou 3, 4 anos? Quem dá mais? Quanto tempo vocês acham que durou o dinheiro? Mais ou menos 1 ano. E vocês acham porque eu fui esbanjadora? Não, eu tenho 2 filhas, escola cara, os custos da casa e não entra dinheiro. Onde não entra e só sai, e é uma coisa louca, o dinheiro fica na conta, parece que ele some, assim. Ele ganha pernas, vida própria, é um negócio doido, eu não sei explicar. E aí, depois de 1 ano, eu praticamente tinha, assim, quase todo o dinheiro que eu tinha ido para o espaço. E aí eu peguei o que tinha ainda de grana e abri o negócio. E aí, depois de 24 meses, eu estava como? Zerada, descapitalizada, com um negócio numa fase de crescimento. Então, assim, é muito difícil. É algo que você tem que falar, putz, tem que pensar. Eu assumi risco. Né? Assumir risco, se fosse preciso, gente, eu vendia minha casa. Isso é uma decisão minha. Mas assim, é assumir risco. Empreender é isso. Não é zona de conforto. Não dá para ser zona de conforto. O que mais me pergunto, as 3 perguntas mais frequentes para mim, das pessoas que querem sair do mundo ou corporativo, ou que estão em outro lugar e querem empreender, são as seguintes. Você trabalha menos? Você sabe a resposta? Não. Você ganha mais? Vocês sabem a resposta? Não. Você não tem chefe. Eu tenho chefe, claro, os meus clientes. E são os chefes mais exigentes do que qualquer chefe da face da terra. Porque eu vivo em função deles. Então, assim, essas são as 3 perguntas que mais me fazem. Ai, mas você não trabalha de segunda a sexta, das 9... Não, filho, eu não trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6. Não tem essa. Empreendedor é Teleton, é 24/7, é segunda a segunda. Né? Não é assim, Teleton, é ligadão o tempo inteiro. A gente não tem essa de, ai, não, hoje eu vou descansar. Não tem uma lógica, que é a lógica do mundo corporativo, que é de segunda a sexta e fim de semana você descansa. Não tem essa lógica. Mas assim, se você me perguntar, quero voltar para o mundo corporativo, eu já recebi, desde que eu saí há 9 anos, inúmeras propostas. Nunca quis voltar, porque é uma adrenalina, é uma coisa doida, é uma falta de rotina, é uma possibilidade de você criar uma coisa, é uma possibilidade de você deixar um legado. Né? É tão interessante isso, mas precisa ter coragem, então precisa querer assumir risco. Né? Então precisa ver se está... Querer fazer algo diferente. Fazer mais do mesmo, você vai empreender para fazer mais do mesmo, para abrir a mesma coisa, para fazer o mesmo negócio que todo mundo está fazendo. A gente tem uma coisa, uma questão cultural nossa. A gente tem uma mania, isso é latino-americano, de efeito manada, sabe? Vou falar uma coisa, se alguém tiver, não me xinga, tá? Paleta mexicana, vamos lá, todo mundo abrir paleta mexicana, né? Assim, vamos lá, cupcake, vamos todo mundo abrir um negócio de cupcake, né? Que mais? Agora, o que está na moda agora? Fala. Comida japonesa, vamos lá, abrir todo mundo comida japonesa. A pessoa nem entende nada de comida, nunca teve afinidade. Eu tenho uma amiga que abriu 2 negócios de paleta mexicana o ano passado e ela fechou os 2 em 8 meses. E perdeu todo o investimento dela. Mas porque ela achou que dava certo, que era legal, que não sei o quê, não estudou direito o bairro e ela é empreendedora. Tem outro negócio que não tem nada a ver com o segmento que ela está. Mas ela achou, não, vou me aventurar nesse negócio aí. Falei, cara, não faz isso. Então, para fazer mais do mesmo, não. Pensa em fazer algo diferente, tá? Isso faz mais sentido. E uma outra coisa, capacidade de realização, gente. Eu não vi nenhum empreendedor dar certo que não tem capacidade de realização. Ideia boa, o que eu mais ouço assim, eu tenho uma ideia, mas eu não quero contar para ninguém, porque as pessoas vão copiar. O que vocês acham que eu falo para essa pessoa, né? Eu dou vontade de dar risada, no segundo momento vontade de bater, no terceiro momento eu falo, vem cá, senta aqui, vem cá, vamos conversar. Ideia boa, ideia executada. Ideia na sua cabeça não vale absolutamente nada. E ideia que você não compartilha com as pessoas é uma bobagem. Tira isso da cabeça, compartilhe, porque muitas vezes a ideia que você tem pode ser interessante, alguém pode complementar, uma pessoa pode te ajudar e essa ideia pode ser executada de uma forma melhor. Faz sentido isso para vocês? Senão a gente fica naquela, é minha ideia, eu não quero contar para
ninguém, não sei o quê, não quero... Para com isso, conta, né? Conta para sua família, para os seus amigos. E se alguém copiar antes, não importa. A execução é que faz a diferença. Não é o ser primeiro, é executar bem. Você pode fazer primeiro e fazer uma porcaria, como eu já vi vários por aí. E o segundo que vem depois supera o primeiro. Você já viram inúmeros casos. O caso que eu mais cito, tinha um negócio que a gente usava em 1900, vou denunciar a minha idade agora, tá? Que se chamava Walkman. Vocês já ouviram falar disso? Walkman. Então, assim, a Apple fez o quê? Ela copiou o Walkman, fez o iPod. Quer dizer, o outro saiu primeiro. O processo em si, a concepção da ideia era de quem que era? A Sony, né? Era a Sony e o Walkman. Não adianta, você fez primeiro, mas não fez uma boa execução, esquece, o outro vem depois, faz direito, atropela, sai na sua frente. Então, ser primeiro não te garante isso, tá? Beleza? Não quero que vocês saiam daqui, puxa... não vou empreender. Não é isso. Eu quero que vocês saiam daqui com realidade, não sendo enganados, sabe? Vocês saiam daqui sabendo empreender, sabendo dos desafios e fazendo as coisas da forma certa. Se eu tivesse ouvido isso há 9 anos atrás, eu não teria feito inúmeros investimentos, a quantidade de dinheiro que eu investi em outros negócios que não deram certo, eu teria com certeza tido mais tranquilidade, teria feito de uma forma diferente. Então, é isso, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, e a motivação das pessoas que empreendem são essas 4 essencialmente. Fazer o que gosta. Vocês já ouviram essa frase? Empreenda o seu sonho? Hashtag cuidado. Você pode empreender seu sonho. É muito legal você empreender seu sonho. Mas o seu sonho tem gente que quer comprar? O seu sonho? Ou o seu sonho está na sua cabeça só e não tem ninguém que quer comprar o seu sonho? Esse é o único cuidado. Os empreendedores que deram certo fazendo aquilo que eles gostam. Isso é um fato. O grande drama é fazer o que eu gosto. As pessoas querem comprar? Se as pessoas não quiserem comprar, vai ser um sonho para você no começo, mas depois vai gerar uma frustração enorme. Porque você não vai ter clientes, não vai vender, e aí você vai ficar super frustrado. Então, é legal empreender o seu sonho, descobre as suas motivações, descobre o que te faz feliz, o que te movimenta, mas fica atento, porque se não tiver cliente, não tiver mercado, fica tudo no sonho, fica muito lindo. Então, tem que olhar a combinação do sonho com fazer o que gosta, mais o que o cliente quer comprar. Uma empresa sobrevive sem muitas coisas, inclusive sem o próprio empreendedor, mas não sobrevive sem vender. Então, tem que vender. Vocês concordam com isso? Não sobrevive sem vender. Você sobrevive sem o próprio dono, porque alguém pode tocar a empresa, se estiver vendendo. Se não estiver vendendo, não sobrevive. Então, assim, é isso. A motivação é você conseguir vender o seu produto ou o seu serviço para alguém. Se ninguém está querendo comprar o seu produto ou o seu serviço, reveja o seu sonho. Né? Que, mesmo que ele não seja exatamente daquele jeito, vai tentando adaptar para chegar onde as pessoas querem. A busca pelo conhecimento... Nenhum empreendedor que eu conheço não é uma pessoa que, eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu não participo de evento. São pessoas que estão o tempo inteiro buscando coisa diferente. São pessoas que estão o tempo inteiro buscando conhecimento. Chegam a ser até meio chatos. São pessoas que procuram tendência o tempo inteiro, ver o que está acontecendo no mundo, ver o que está acontecendo na sociedade para poder pensar naquilo para o seu negócio. Né? Então, são pessoas que estão atentas ao conhecimento. São pessoas desapegadas. Por que vocês acham que o desapego aparece como uma característica? Porque de 3 a 5 anos as pessoas não ganham dinheiro. Essa é a média, né, de quem tem um pequeno negócio. Se você não for desapegado no começo, se você tiver apegado a coisas que você precisa de dinheiro para aquilo no começo, vai ser difícil. Então, o que é o desapego? Eu não abro mão de jantar num restaurante bacana toda semana. Vocês acham que dá para fazer isso no começo do negócio? Quem tem aqui acha que dá para fazer isso? Não dá. Então tem que desapegar um pouco. Não dá para ser num restaurante bacana, dá para ser na pizzaria rodízio lá, ou no rodízio de esfirra, beleza. Mas não precisa ser aquele modelo lá de que você quer usar aquele restaurante bacana e gastar aquele dinheiro. Beleza? Faz sentido? E, essencialmente, quando você pergunta para boa parte dos empreendedores, eu quero fazer esse negócio porque eu quero mudar o mundo. Quero transformar o planeta, meu negócio vai mudar as pessoas. Eu acho isso sensacional. Vocês também acham? Você riu, né? Porque, assim, isso é sensacional até a página 2, né?
Eu quero que todo mundo mude o mundo. Eu também quero mudar o mundo. Eu tenho 2 filhas. Eu quero que as minhas filhas não vivam nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Porque é desesperador viver no mundo que a gente vive hoje. Só que assim, não adianta eu querer mudar o mundo na minha cabeça, no sonho, e eu não fazer o básico. Né? Então, mudar o mundo começa do básico, normalmente começa do que a gente faz. Então, assim, não adianta querer mudar o mundo, como eu ouço de muita gente, e paga propina, não é ético, paga bola para quem compra venda, para quem compra produto e serviço. Enfim, é nesse sentido. Mudar o mundo é muito legal como sonho, mas começa pela gente, né? Eu brinco assim que tudo começa pela sua louça, pela sua casa, pela sua pia. Arruma as suas primeiro para depois ficar criticando a dos outros, né? A gente adora apontar, a gente é muito bom como juiz, como julgador, a gente é perfeito, né? No tribunal do Big Brother, a gente tem opinião sobre todos e sobre tudo. O que a gente tem que aprender é a resolver as coisas nossas primeiro, para aí sim, porque se todo mundo resolve as suas e faz direitinho as suas, o mudar o mundo é consequência, não é assim? É consequência. Se todo mundo faz a sua parte, mudar o mundo é consequência. Bom, meu tempo tá tranquilo aí, né? O que eu falo, essencialmente, é para você assumir um papel de protagonista. Sabe, vocês acompanham redes sociais? Quem acompanha aqui redes sociais? Todo mundo, né? Facebook e tudo. Sabe aquela situação que você vê as pessoas criticando as outras pessoas e reclamando, né, o tempo inteiro? Em que posição a gente se coloca quando a gente faz isso? Na posição de apontar o outro, mas de não tomar ação. Eu brinco o seguinte: curtir e compartilhar as coisas nas redes sociais não muda a vida de ninguém, de verdade, né? Curtir e compartilhar, tirar a bunda da cadeira, sim, resolve as coisas. Não estou falando com isso que vocês não podem curtir e compartilhar o gatinho, a petição não sei das quantas, lá, todas as coisas que aparecem. Mas estou dizendo o seguinte, né? Não é isso que vai mudar as coisas. O que muda as coisas são as atitudes. É a gente assumir o papel de protagonista da nossa vida, da nossa empresa, do nosso negócio. Eu ouço muitas pessoas reclamarem, gente. E isso não é... Eu detesto autoajuda. Desculpa quem trabalha com isso. Eu não curto muito, porque eu acho que as pessoas têm que se movimentar e se motivar. Né? Eu acho que isso vem da pessoa, nunca vem de alguém de fora tentando colocar isso para você. Mas eu acho o seguinte: se a gente assumir esse papel de protagonista das nossas coisas, é engraçado como tudo muda à nossa volta. É muito engraçado. Quando a gente para mais de apontar o outro e toma essa atitude para si, isso fica muito diferente. Isso é ser empreendedor. É tomar as coisas para si, é tomar as decisões, é estar na frente, é parar de ser reclamão e ir para frente. O país está ruim? Vocês acham que o país está ruim? Eu também acho que está ruim. O país está... Economia... Desculpa, o francês de novo. A economia está uma merda. O país está ruim. Nós temos uma crise política, temos uma crise de credibilidade. E daí, o que eu faço como empreendedora? Que tem um monte de gente que depende do meu salário. Da minha empresa, depende do salário de lá. Qual que você acha que vai ser a minha atitude? Vou sentar, chorar e não vou fazer nada? Não dá. Ou só reclamar? Não dá. Eu tenho que pensar em coisas que eu possa fazer para poder reverter essa situação para a minha empresa, para onde eu estou. Então, se todo mundo faz isso, porque senão entra naquela espiral negativa, sabe? Que todo mundo fala que está ruim, aí fica ruim mesmo, aí ninguém compra, ninguém faz nada, porque todo mundo que você pergunta fala: eu não vou comprar porque a economia está ruim. Eu não vou não sei o quê porque a economia está ruim. E aí vai ficar ruim mesmo. Vai ficar pior do que o que já está. Então, a gente tem que botar a roda para girar. Faltam 15 minutos. Olha o desafio de falar mais 15 minutos. Vou conseguir, hein? Obrigada. Eu vou falar bem rapidinho aqui do universo das mulheres. Né? Por que eu vou falar do universo das mulheres? Porque esse é um tema que em 2015, eu trabalho com mulheres há 7 anos, mas é um tema que em 2015 ganhou assim, a repercussão maior do planeta. Por quê? Porque as mulheres, hoje, nós somos 52% da população que habita neste planeta aqui. Nós somos 52% dos 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Então, assim, e legal, nós somos metade da população. Mas nós somos somente 6% nos cargos de conselho das empresas, nós somos somente 8% nos cargos de liderança das empresas. Na política, nós somos 5% dos políticos do nosso país são mulheres, 5%. E aí os meninos mesmo, olhem, 52% da população é mulher. Por que só tem 5% na política?
Porque só tem 8% na liderança. Por que isso? Então, o que as mulheres estão buscando é a questão da representatividade. E aí tem um dado econômico que derruba todas as teorias dos mimimis que o pessoal fala por aí. 80% da decisão de compra de qualquer lar nesse país está na mão das mulheres. 80%. A gente decide a escola onde o filho vai estudar, a casa onde a gente vai morar, o bairro onde a gente vai morar, e a gente decide o carro que o nosso marido vai ter. Porque se ele quiser ter um carro para pagar de gatinho, a gente não vai deixar. A gente vai fazer ele ter uma minivan para ele pagar de tiozinho. Entendeu? Não é assim? Tá certo? Não é assim? Então, assim, cara, não tem como a gente decide as coisas. A gente decide as coisas. E assim, não tem a ver uma questão de somos contra os homens. A gente decide as coisas. Então, economicamente, não olhar para as mulheres é absurdo. Sem falar, não estou entrando aqui em questões mais de feminismo. Eu estou falando de importância econômica que a gente tem. Não olhar para as mulheres é ignorar 80% das decisões econômicas. Faz sentido? Não faz. A decisão de para onde a família vai viajar é da mulher. Tudo isso está na mão da mulher. E aí você vê situações como no mundo de hoje. Você tem 100 milhões de meninas no mundo que não têm acesso à escola, gente. Porque os pais e os familiares não deixam estudar. Eu fui fazer uma palestra, foi uma honra para mim, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, no Marrocos, o ano passado. E eu fui num país falar sobre empoderamento feminino, falar representando o Brasil. Eu fui num país de maioria muçulmana, em que me dá até arrepio, que 75% das mulheres são analfabetas. Porque os pais e os maridos, porque elas casam a partir dos 12 anos, não deixam estudar. Porque se a mulher estuda, ela ganha voz e eles não querem que elas tenham voz. Esse é o mundo que a gente vive. Não estamos discutindo aqui, quer ser melhor que os meninos, nada disso. A gente quer direitos, igualdade de gênero é igualdade de direito, né? Eu não quero que 13 mulheres morram por dia no nosso país. 13 mulheres morrem por dia assassinadas no nosso país pelos companheiros. 13, eu repito esse número, 13. 500 mil mulheres são estupradas todo ano no nosso país. 500 mil. Então, assim, é essa a realidade que a gente tem que tirar. É por isso que a gente tem que falar da importância da mulher. Eu falo desse cenário para depois falar de mulher empreendedora, porque a gente precisa abrir os olhos para isso, né? E isso é um papel não só da mulher, é um papel do homem também ser parceiro disso e ajudar essa situação, que a gente precisa ter essa representatividade. E aí, o que são essas mulheres empreendedoras hoje? É muito rápido esse perfil que eu vou passar para vocês. A grande maioria dessas mulheres está numa idade de 31 a 50 anos. Vocês sabem por que isso? Por que a maioria das empreendedoras são de 31 a 50 anos? Por causa dos filhos. Exatamente. Porque a maioria são mães. Porque a maternidade é um dos grandes gatilhos para empreender. Então, a maioria é casada, a maioria é mãe e a maioria tem uma boa formação acadêmica. Ou seja, as mulheres, segundo a ONU, as mulheres estudam mais do que os homens, né? No tempo de educação delas. Elas têm um tempo maior de educação. E aí, por que essas mulheres empreendem? A primeira motivação são os filhos. E aí, por que são os filhos? É o filho que motiva a mulher a empreender? Não. É o ambiente corporativo hostil que empurra essa mulher para empreender. Porque se eu tenho que ter presença física no ambiente corporativo, eu não posso sair. Já aconteceu comigo N vezes quando eu trabalhava. A minha filha com 39,5 de febre, e eu olhar para o meu chefe e falar, eu vou sair que minha filha está com febre. Não tem ninguém para ir olhar a sua filha? Tem que ser você? Nesse nível, assim. Então, assim, é por isso que as mulheres saem do mundo corporativo e elas vão empreender. Os filhos são um gatilho nesse sentido. E o que elas buscam? Não buscam trabalhar menos, elas buscam flexibilidade. Hoje eu trabalho mais, como eu falei para vocês, mas eu trabalho mais, mas eu consigo deixar minhas filhas na escola, eu consigo buscar minhas filhas na hora do almoço, eu consigo fazer o jantar para as minhas filhas e eu trabalho alternado em todos esses horários.
Isso faz a diferença. Eu tenho flexibilidade. Eu não preciso estar de corpo presente no lugar. É isso que faz a diferença. As mulheres querem, essencialmente, mudar o mundo, como todos os empreendedores, e elas querem independência financeira. E a independência financeira para a mulher significa independência de decisão. Porque quando ela é independente financeiramente, ela decide se ela continua naquele casamento, se ela educa os filhos daquele jeito, porque é isso que é importante para as mulheres. Então, empreender tem esse papel extremamente social. Aqui são só algumas informações, depois eu disponibilizo. Eu tenho nas redes sociais, eu sou sempre Ana Fontes BR, em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook eu não consigo adicionar ninguém, porque eu já tinha 5 mil amigos, o Mark não permite que eu tenha mais um, entendeu? Então, mas você pode me seguir, que meus posts são todos abertos, eu não faço nada fechado. No LinkedIn, e eu disponibilizo esse material para vocês numa plataforma que chama SlideShare. Eu ponho as apresentações lá, vocês podem... Eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado, não tem que ser guardado. Então, eu disponibilizo lá para vocês, vocês podem procurar, não tem problema. O que motiva essas mulheres a abrir o negócio, né? Experiência passada que elas tiveram, áreas de conforto. Você sabe o que são áreas de conforto? A gente abre negócio, estética, moda, beleza, coisas que a gente domina, que a gente conhece. É nessa área que a gente costuma abrir. E a gente busca oportunidade, tenho 5 minutos, me ajudem, hein, gente? E, essencialmente, paixão e idealismo. O maior segmento dessas empreendedoras é o de serviços. A maior parte das mulheres abre na área de serviços e o segundo maior segmento é no comércio. Então, vou passar bem rapidinho para vocês. A maioria trabalha sozinha e tem um dado interessante, 25% tem como sócio o marido. Interessante isso, né? Mesmo nas relações, acaba sendo com o marido. A maioria tem negócios muito pequenos, com faturamento ainda muito pequeno. E o nosso desafio é mudar, é movimentar esse faturamento para ser um faturamento maior. A maior parte delas trabalha home office. Quem aqui trabalha home office, trabalha em casa? Levanta a mão. O que as pessoas acham de quem trabalha em casa? Que vocês não trabalham. Eu trabalhei 1 ano em casa e as pessoas achavam que eu não trabalho, né? Todo mundo te interrompe a hora que quer, como quer. Isso é um grande problema, porque prejudica a produtividade e tudo mais. Enfim, elas têm poucos funcionários, normalmente de 1 a 3, ou é ela e o sócio dela. E quais são as principais dificuldades? Essencialmente em áreas que a mulher normalmente não tem uma afinidade. Na área de vendas, ela tem muita dificuldade de vender, ela sabe fazer o negócio, ela fala muito isso pra gente, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Eu sei fazer o produto, mas eu não consigo vender. Eu não consigo fazer a gestão financeira, e aí nós temos um tabu muito grande em relação às mulheres. Essa questão da gestão financeira está muito relacionado a que a nossa sociedade estabeleceu que o recurso financeiro vem do homem. E aí a gente acha que não, esse recurso financeiro não sou eu que tenho que cuidar. Né? Tem mulher que delega isso totalmente para o marido e não olha nem as contas da empresa dela. Eu já peguei uns 15 casos nesses 8 anos de mulheres que faliram porque não cuidavam da parte financeira da empresa e 2 casos mais cabeludos de que foi o marido que desviava dinheiro da empresa da mulher. Meninos, desculpem, mas era real, tá? Enfim. E aí elas têm muita dificuldade de fazer networking, a gente vem trabalhando muito isso, é muito relacionado à gestão do tempo. Como a gente faz 200 coisas ao mesmo tempo, fazer networking acaba ficando na nossa lista lá, no último item das nossas prioridades. E aí, como elas pretendem melhorar, realizando curso, como todo mundo quer fazer. E aí, mas o que é mais importante, para fechar, o que as mulheres representam? Isso é muito importante. Empresas gerenciadas por mulheres são mais lucrativas do que as empresas gerenciadas por homens. Isso não sou eu que estou falando. Tem uma meia dúzia de pesquisa mostrando isso. Porque as mulheres são mais conciliadoras. Elas têm as relações humanas acabam sendo a prioridade delas. E elas mantêm um ambiente corporativo, o ambiente da empresa delas, mais tranquilo. E isso acaba dando um impacto financeiro nos negócios. As mulheres têm um impacto maior na sociedade, porque quando elas ganham dinheiro no negócio delas, em quem que vocês acham que elas investem? Nelas mesmo?
Elas investem na educação dos filhos e no bem-estar da família. São as duas coisas que elas investem. Elas não investem nelas próprias. E por isso que todas as pesquisas mostram que as mulheres têm maior impacto na sociedade quando elas têm essa questão financeira. Elas sustentam as famílias e o foco das mulheres é isso, a educação e o bem-estar da família. Essa é uma pergunta que muito me fazem. As mulheres podem dominar o mundo? O que vocês acham? Meninos, vocês também acham que as mulheres podem dominar o mundo? Ó, o medo deles de responder num ambiente que está cheio de mulher. Vou falar isso de jeito nenhum. Eu também acho que as mulheres podem dominar o mundo, mas eu acho que o papel da mulher não é dominar o mundo. A gente pode melhorar o mundo. Ter um mundo com equidade, ter um mundo com homens e mulheres olhando para o mesmo lugar, querendo uma sociedade mais justa, é isso que vai fazer para melhorar o mundo. Então, antes de dominar, eu penso nesse olhar. A gente pode sim melhorar o mundo, isso que eu acredito e é nisso que a gente trabalha. Quero agradecer, aqui são as minhas redes sociais. Eu sou Ana Fontes BR no Twitter, no Facebook também, mas você só pode me seguir, não adianta me adicionar. No LinkedIn, Ana Fontes BR, o meu e-mail é contato@Rede Mulher Empreendedora. E aqui estão todas as nossas páginas. No Instagram também eu sou Ana Fontes BR. Quero agradecer imensamente, espero que tenha sido útil para vocês e que vocês aproveitem a feira, o final de semana. E muito obrigado, agradeço ao pessoal do Sebrae e devolve depois o microfone lá no fundo. Obrigada, gente. Obrigada.